Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico representa 79 países e mais de 1.000 milhões de pessoas. Há pouco mais de um ano, o grupo conhecido por ACP transformou-se numa organização internacional, com o angolano Jorge Chicotti a representar este organismo enquanto secretário-geral. Isto numa fase em que o mundo vivia novos desafios, mas já lá iremos. Obrigada, Sr. Secretário-Geral, por estar aqui conosco. Começaram como um grupo informal, hoje são uma organização internacional. Por que essa mudança? As exigências do tempo e a pressão do subdesenvolvimento fez com que as cimeiras acharam que a organização deveria se transformar numa organização internacional depois do Cotonou e na assinatura do pós-Cotonou. Portanto, os chefes de Estados acharam que se tinha acumulado uma experiência bastante grande e importante para os países em vias de desenvolvimento na sua relação com a Europa. E como sabe que esses acordos foram assinados repetidas vezes, começaram há muito tempo, havia Yaoundé 1, Yaoundé 2, depois houve Lomé 1, Lomé 3, e agora estamos no Cotonou e agora estamos a entrar para o pós-Cotonou. Então, é esse historial que os chefes de Estados quiseram manter e fazer com que, se transformando numa organização internacional, no momento da mudança, manteríamos a relação que já tivemos durante vários anos com a União Europeia, mas ao mesmo tempo também nos tornaríamos uma organização internacional e iríamos manter a relação com outros parceiros internacionais numa perspectiva mais multilateral, mas mantendo no centro os objetivos essenciais dos 79 países que nós representamos. Isso quer dizer a luta contra a pobreza, a luta para o desenvolvimento econômico e social e também fazermos com que as questões do ambiente se tornem cada vez mais importantes na nossa agenda. Em abril assinaram esse novo acordo de parceria com a União Europeia. O que é que muda? Portanto, o que muda agora é que o acordo, para além de ter envolvido os mesmos países, foi dividido em 3 regiões. Está, portanto, a África, com 48 países neste acordo, está o Caribe e o Pacífico. Portanto, muda a dimensão regional, que aproxima mais, em termos de cooperação, as realidades de cada uma das regiões. Enquanto para alguns dos países membros da OACP, que são pequenas ilhas, onde os desafios do ambiente são cada vez mais críticos, devem estar no centro, alguns países confrontam-se com alguma instabilidade política, por exemplo, no continente africano. E já outros estão mais interessados noutras questões que têm a ver com comércio ou desenvolvimento industrial. Então, todas essas especificidades foram tidas em conta para fazer com que, para além de termos um acordo só, temos 3 protocolos que abordam especificamente a realidade de cada uma das regiões. E quando é que ele será implementado? O acordo, portanto, fizemos a rúbrica agora em abril. Depois da rúbrica, teremos que ir à assinatura. A assinatura provavelmente vai decorrer no fim deste ano ou no princípio do próximo ano. E como sabe que são o total de 106 países que assinam o acordo, depois das concertações que nos levam à assinatura, haverá a ratificação do acordo por todas as partes. Eu penso que o acordo poderá entrar em vigor o próximo ano, provavelmente no segundo ou no primeiro semestre do próximo ano. Quando assumiu o cargo de secretário-geral, não se imaginava as proporções que esta crise pandémica ia assumir. Qual é que tem sido e qual é que pode ser o vosso papel na gestão desta crise? De facto, devemos admitir que a pandemia da Covid-19 surpreendeu todos. Surpreendeu os países desenvolvidos da mesma maneira que surpreendeu os países em vias de desenvolvimento. Nenhum país estava preparado, nem ninguém conhecia qual era de facto a natureza da pandemia. Então, podemos considerar que vivemos uma certa crise desde o ano passado até este ano, entre a
expressão da pandemia, depois encontrar a vacina, depois de encontrar a vacina, como encontrar vacinas suficientes para poder dar a toda a gente. Está-se a concluir agora que é necessário que uma boa parte do mundo, se não todo o mundo, seja vacinado para podermos viver melhor. Portanto, o meu mandato iniciou nesta complexidade em que, de um lado, tínhamos assuntos que eram prioritários para a nossa organização, mas não podíamos ignorar a questão da pandemia. Estamos num processo de reestruturação da organização, queremos redimensioná-la, reduzi-la, mas equipá-la melhor para se adaptar ao mundo que nós queremos prever para o futuro da organização. Portanto, a vossa agenda para 2030 tem metas muito ambiciosas: erradicação da pobreza, desenvolvimento social, económico e, exatamente, ambiental. Esta pandemia põe em causa a concretização destas metas até 2030? Acho que não põe necessariamente em causa. Eu acho que, até certo ponto, pode também facilitar o reequacionamento. Eu acho que, quando se olha para os objetivos do milénio com a Agenda de 2030, muitas das vezes os países não tinham conseguido muito bem situar as questões do impacto ambiental. E na nossa luta contra a pobreza, muitas vezes não se teve em conta o ambiente em que vivemos e qual é realmente a dimensão da preocupação que se colocou nas nossas programações. E nota-se que a maior parte dos países estão a compreender que é necessário coordenar-se melhor para cumprirmos com essas metas. De facto, a pandemia em si também vai implicar que haja um melhor comportamento do homem, porque até aqui provavelmente tínhamos todos sido um pouco irresponsáveis, em que nunca tivemos o cuidado de como nos reunirmos, que precauções devemos tomar, e acho que estamos a voltar um pouco mais para todos nós. Provavelmente poderá atrasar alguns aspectos, mas provavelmente poderá acelerar outros aspectos, porque estamos cada vez mais conscientes de que temos que criar um ambiente saudável global antes que possamos caminhar para outras questões eventualmente importantes. A pacificação em continentes como o africano é outra meta. Como é que pode a Organização dos Países de África, Caraíbas e Pacífico contribuir para esse objetivo? Acho que, de uma maneira geral, as questões de paz e segurança fazem parte da nossa preocupação. Embora a nossa especialidade não seja, de facto, resolver esses problemas, é também nossa preocupação de acompanharmos os Estados-membros para saber que eles vivem em paz ou sabermos quais são os conflitos que essas regiões vivem e como é que nós, ainda que de maneira indireta, podemos propor, contribuir. Geralmente nós somos uma organização de Estados-membros e as nossas posições relativamente à natureza de conflitos que aí decorrem depende daquilo que são as posições de consenso da região no país ou globalmente no continente. Portanto, acompanhamos ativamente, não temos um papel direto a exercer, mas é nossa preocupação que os países vivam em paz. Estão a apostar, como por todo o mundo, na luta contra as alterações climáticas. Tem um programa que se chama Clima SA, que tem o apoio da União Europeia. O que é esse programa? É um programa que visa essencialmente que os países concentrem cada vez mais interesse nas questões que têm a ver com as grandes alterações, nomeadamente os tufões que afetam radicalmente muitas das ilhas que nós temos, as questões da seca, as inundações, que geralmente, de maneira inesperada, afetam grandes comunidades, implicam mortes, destruição de propriedades e deslocação de populações. Todos os países hoje dedicam maior interesse nas questões ambientais nos seus desenvolvimentos e têm também acesso ao financiamento de todas as iniciativas que eles possam ter para fazerem políticas de prevenção para o futuro.
Senhor Secretário-Geral, obrigada por ter estado connosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.